de uma forma um pouco mais consistente, o assunto ele pode se desenvolver de formas bastante ricas. Todo mundo sabe a origem da esquerda-direita, quase prosaica, Uhum. com relação à posição Uhum. que os representantes nos Estados Gerais sentavam, os da esquerda representavam mais o povo, e inclusive a E montanha, os a jacobinos, não sei o quê, montanha. e a direita chamada Gironda, que representava mais pessoas que até podiam querer revolução, pero no mucho, Sim, né? Queria uma coisa mais, calma. tipo assim, transformar a França numa monarquia constitucionalista, um pouco parecida com a inglesa, Uhum. né? É, eu acho que é, é Pondé é assim, o Pondé, tipo assim, o Pondé é o quê? A gente nunca sabe, né? Ele, ele não é de direita, ele não é de esquerda, ele não é de baixo, ele não é de lado, ele não é de centro, ele é extremo centro? O que que ele é? Ele é rico. É, basicamente. É, boa. O Pondé é liberal, pô. De lado. O Pondé respira, né? É um ideólogo. Ele é um chato, ele é chato. O Pondé é Pondé. Cada fio da barba desse velho era catuaba no rio. Só de giriza dele. Ele é de ladinho, papai. Eu tô muito de festa com ele é de ladinho, papai. Pondé, você é de esquerda ou de direita? É, eu sou de ladinho, né? É de, a esquerda que é a mão da. Gente, quem é esse menino que faz esses vídeos, hein, cara? O cara é um ícone, né, cara? Tem jeito, né? Ele é meio que uma mistura de. O Pondé é uma mistura de Karnal com Machado de Assis, né? Vamos ver aqui qual que é a dele, essa né? expressão esquerda-direita, ela acabou guardando em si um pouco essa ancestralidade com uma transformação que é assim, a esquerda continuou ah, associada à ideia de que a ideia progressista, como se fala, e a ideia de apelo social, né? Hum, Enquanto que a palavra direita ela acabou passando por uma desqualificação grande por conta do fascismo na primeira metade do 20. Uhum. Uhum. O que não necessariamente a palavra conservador passou, porque a palavra conservador ela tem uma credencial filosófica bastante sólida, Sim, né? sim. Do pensamento britânico, apesar que sim, ele tá falando aí, e aí até agora ele, basicamente, ele. Substancialidade mesmo, a fala dele tá faltando, né? o primeiro texto considerado conservador foi escrito por um britânico sobre a Revolução Francesa, e ele não usa a palavra conservador em nenhum momento no Aham. livro, e a palavra Pondé. conservador nasceu, na verdade, na França, Certo. né? Antes de ir para a Inglaterra, para a língua inglesa em geral, conservateur. Então, assim, É isso que é então foda. você já tem aí muita coisa para deschavar quando você Perfeito. está. A palavra esquerda não sofreu uma humilhação semântica, ela guardou uma certa, tipo, eu sou de Uma esquerda. nobreza, É, né? isso aí, você Uma pode falar. qualificação, Você né? fala que é de esquerda, significa que você é uma pessoa boa, Claro. a favor de ideias Se progressistas e tal. preocupa com o A próximo. palavra direita ficou associada, tipo, a figura é escrota ou é burra. Uhum. Isso. Nos últimos anos, no Basicamente. Brasil, burra. Não, o Por causa dos pobre de direita, né? bolsonaros. Aqui. Aqui ele acertou, né, galera? Estamos de acordo? Aqui a gente tá de acordo que ele. Que falam, É, que agora esse, criticam. esse é o novo. Que o pobre direita ele seria burro porque ele é de direita. Isso. Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento muito interessante em relação a esse jogo, que assim, que já vem acontecendo, mas a última eleição nos Estados Unidos, ela deixou isso um pouco inflamado no Uhum. debate, que assim, o Donald Trump, que é Hum. um candidato de direita, apesar de que ele transformou Meu muito irmão, o Pondé é o rei do generalismo, né? Moleque, ele é o rei da universalização do generalismo, né? Ele é o rei do generalismo, pô. Ele, ele é o rei do generalismo, o rei.
Tipo assim, a professora me pede para falar um texto. Se liga. A professora me pede para falar, para apresentar minha crítica sobre o texto. É uma leitura discorrida, é um texto que é bem estruturado em conformidade com as ideias do autor, o que ele pretende desenvolver na obra, ele apresenta de forma coerente, a estrutura do que ele propõe vai muito de acordo com aquilo que ele descreve no texto. Meu irmão, eu não estou falando nada. Eu não estou falando nada, pô. Eu não estou falando nada, eu não estou explicando nada. Tá ligado? Eu não estou explicando absolutamente nada. Sabe? O cara tá 40 minutos falando nada. E você fica. Que assim, eu não estou dizendo que é o caso do Pondé, né? Mas assim, você fica. Peraí. Impressão minha ou você não tá falando nada? Nada. Porra. É isso que é foda, pô. Mas vamos lá, Pondé, vai. Partido Republicano, ele foi massivamente votado por pessoas que normalmente seriam da esquerda. Ele é Pondé de ponderado? Pondé vem de ponderado, é isso aí? Sim. Isso tem acontecido na França também, né? Tem acontecido na Inglaterra também. Quer dizer, você tem visto um movimento que parece um absurdo, né? Que é pessoas, os tais pobres de direita, pessoas que normalmente você associaria a uma expectativa de esquerda, elas estão virando para a direita e a direita, de repente, está parecendo que está mais próxima daqueles que são mais pobres. Eu acho que esse tema, e de novo a eleição americana foi muito boa para isso, porque, por exemplo, a candidata, a Kamala Harris, Ele é de Recife. ela usava muito expressão como Latinx, né? A esquerda nos últimos anos, eu acho que ela tem se perdido bastante, porque ela virou um fenômeno. Olha aí. 3 minutos e 51 segundos. Aí ele começa a falar sobre o que ele queria falar. 3 minutos e 51 segundos. De universidade de menino e menina rico ou classe média alta. Imagine se uma pessoa que pega, sei lá, trem, ônibus, metrô. Pondé falando merda é brasilidade. Caralho. Que a maior chance na vida dela é que ela vá fazer telemarketing ou ser motoboy, se ela de fato leva a sério a ideia de que a coisa mais importante do mundo é o pronome. É evidentemente que não, né? Evidentemente que não. Tem 2 lugares em que a esquerda está entre... Gente, vou falar uma situação aqui pra vocês, tá? Que é pra gente entender mais ou menos o que é que acontece. Falar mais ou menos uma situação aqui pra vocês. Uma situação hipotética, tá? Eu tô numa sala de aula, por exemplo, com uma situação hipotética. Essa é uma situação hipotética. Que é pra gente localizar onde que há o tensionamento aí que é acionado no momento em que o pronome neutro ele é requerido, ou não o pronome neutro, mas o pronome de tratamento que se referencia à identidade daquela figura. Eu estou numa sala de aula aqui com uma pessoa trans, ou com uma travesti, por exemplo, e essa travesti quer ser reconhecida por ela, quer ser chamada de ela. Essa travesti é uma travesti negra da periferia, pobre, tarará, mas que chegou a uma educação, vamos pensar num, sei lá, um bacharelado em, não sei, em farmácia. E essa travesti está dentro de sala de aula. E aí, velho, o professor e a professora se nega a chamar a travesti de ela. E só chama a travesti de ele. Ele. Gente, olha o tamanho do constrangimento que é gerado por causa disso. Então, assim, a gente está dizendo que não é importante? Não, gente, é claro que é importante. É claro que, além de ser importante, traduz alguma coisa. Traduz algo. Só que a gente está dizendo que, assim, algumas outras coisas antes disso, óbvio, né? Evidentemente que algumas outras lutas
pra nós antes dessa, mas talvez pra uma travesti uma das principais lutas seja essa. Mas eu tenho certeza que não, tá? Porque eu não tenho dúvida que muitas travestis e mulheres trans estão bem mais preocupadas em saber como que elas vão sair de uma vida de frequente escassez ou um cotidiano de violência constante, como são, por exemplo, como é traduzido, por exemplo, pela expectativa de vida de uma travesti que é de 35 anos. Então eu acho que tem mais questões que, inclusive, essa coletividade está preocupada do que com o pronome. Mas em algum momento, é, essa tensão ela vai ser acionada quando esse lugar de reconhecimento for requerido. Então isso não é importante? É claro que é importante, gente. É óbvio que é importante. Só que a gente tem que fazer os recortes, que é o momento em que é importante, entendeu? E não desqualificar isso desse jeito como está sendo, né? Olha só, tem alguns momentos que é importante. Se você tem, por exemplo, uma mulher trans dentro de sala de aula, que ela quer ser reconhecida como ela, e o professor sistematicamente se nega e só chama de ele, será que não tem um problema aí? Será que não há um problema aí? Entre outras coisas, tá? Entre outras muitas coisas. Desde o atendimento à saúde, por exemplo, que você tem um nome social de uma pessoa e você tem o nome da pessoa que eu acho que é o nome do RG, né? E que essa pessoa está na UPA, como tem casos que eu conheço, e que a pessoa não é atendida porque é chamado o nome social dela, e ela não se reconhece mais a ponto de não conseguir identificar. Tipo assim, o nome social da pessoa é, sei lá, Bernadette, e o nome de RG é Rodrigo. E ela tá lá sentada, esperando para ser atendida, e aí tem uma pessoa falando assim, Rodrigo, 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 e a pessoa Rodrigo? Nem lembra mais do nome. E não é atendida. Sabe? Então, assim, a gente está dizendo que isso não é importante? Claro que é importante. Mas a gente está dizendo que tem algumas outras coisas antes dessas. Mas não a ponto de desconsiderar essas coisas, gente. Não a ponto de desconsiderar essas coisas. Tá ligado? E vou falar assim, vou falar da experiência que eu tenho, assim, tá? Em contato com mulheres trans, travestis, homens trans. Moleque, tem professor e tem gente que realmente se nega. Se nega. Não, eu não vou chamar de ela, não. É ele. Pra mim é um homem. E foda-se. Tem gente que faz isso, galera. Tu é doido, o mundo é cheio de gente escrota. Então, assim, a gente tá dizendo que isso não é importante? É importante, pô. Tá ligado? Mas tem algumas outras coisas que a gente tem que discutir também. Sabe? Mas dizer que isso não é importante, não dá pra dizer. Trincheirada, uma na universidade, é óbvio, né? Fazendo Tão enormes curtindo a live? estragos, né? E a outra nas redações da imprensa e da mídia, que são os dois ambientes que eu circulo. Ela está Sim. entrincheirada Sim, aí, sim. praticando lobby, hostilidade com pessoas que não abraçam a Gente, causa. me admira o Pondé criticar a mídia, porque vamos pensar assim, o Luiz Felipe Pondé, com todo respeito, tá? A você e tal. Mas assim, eu conheci você por causa da mídia, cara. Eu conheci você em programa de televisão, inclusive. Eu lembro a primeira vez que eu assisti o Pondé no programa de televisão, no Jornal da TV Cultura, eu acho. Então assim, será que ele também não é um produto dessa mídia que ele tá criticando? Tem que ver isso também, né, cara? De uma forma bastante dramática em alguns casos, mas ela foi perdendo cada vez mais o contato com aquele grupo de pessoas para os quais a esquerda nasceu no 19. Pô, tem alguém de Natal aí que vai colar no show do Matuê, no Carnatal? Fala pra mim. Isso, que era a luta de classes, né? Mobilidade social. O operário perdeu operário, né? Que não exatamente só Sim, operário. sim. Ele perdeu o apelo. Mas você estava citando a eleição americana, Se eu a vou gente pra também pipa. falou sobre isso. A Kamala Harris tratou os Latinx como um grupo identitário, enquanto Donald Trump tratou os latinos como trabalhadores. Então, a direita, no caso do Donald Trump, eu acho que aqui no Brasil, eu não acho que o Bolsonaro emula tão bem o Donald Trump, Não. apesar de que o Donald Trump passou por situações parecidas com o que o Bolsonaro está passando agora com relação ao poder judiciário, Sim, né, especificamente. sim. Mas o Donald Trump, ele... Moleque, o Pondé, ele é uma máquina de falar de tudo. Ele é, ele é uma máquina de falar de tudo. Ele é uma máquina de falar de tudo. Ele pega um conteúdo e ele fala do conteúdo assim, ó. Uma máquina de falar superficialmente sobre todos os assuntos. Luiz Felipe Pondé. Tá ligado?
Pondé, tudólogo. Ele é um tudólogo. Tudólogo. Uma máquina de falar de tudo. Fala sobre o quê? Sobre tudo. Qual o tema aí? Vai. Vamos se aprofundar. Vixe, aí se aprofundar é foda. Pô. Vamos falar só superficialmente. Pronto. Caralho, bota fé, viu? É muito louco, né? Imaginar que isso é muito louco, mano. Imaginar que, tipo assim, uma postura, uma careca, uma barba, um óculos e um charuto possa te conferir uma autoridade, tá ligado? Inquestionável, tá ligado? Tipo assim, é uma autoridade inquestionável, pô. É uma autoridade completamente inquestionável. Uma, porra, é uma careca, um charuto, uma barba, uma pose de filósofo e um tom de voz e uma postura. Pronto, acabou, meu irmão. O cara já é filósofo. Ele é o próprio Machado de Assis, pô. Inquestionável, tá ligado? É muito louco isso, gente. A gente fala assim, mas realmente é muito louco, cara. Tem uma galera que eu vejo nos programas, assim, que são tipo uns professores e tal, que eles vão de terno, eles falam de um jeito assim, só fala merda. Que eu fico assim, porra, meu irmão, os caras estão tudo de terno aí com a pose, não sei, o rei do generalismo. Não consegue, assim, aprofundar o mínimo da discussão. Você fica assim, mancho, só dá bola fora, só previsão errada. Não consegue acertar nada. Porra, tá pensando que tu é o quê, doido? Tu é sociólogo? Tu tá querendo prever o futuro? Tu é uma bola de cristal, velho? Eu fico besta, mano. Fico, macho. É foda, né? É foda. Tá ligado? Só o cara, pô, com todo respeito, mas só o cara não queria. Eu não queria aqui trazer uma pauta racial, mas tu nasceu branco com o nariz afilado, é só vestir um terno. Tu já é importante. É incrível, cara. É incrível. Se tu for careca e tiver uma barba igual a do Pondé, é só fazer a pose e acender um charuto. Pronto. Os caras já vão conferir a ti toda a trajetória do filósofo. É isso que é foda. Branco pode usar dureg? Rapaz, pode usar o que quiser usar. A pessoa fala o que ela quiser. Tem uns que, com todo respeito, vão ficar ridículos, né? Tem uns que, com todo respeito, vão ficar ridículos, mas... Careca pode usar dureg? Pode, pô. Careca pode usar dureg? Pode. O branco pode usar dureg? Pode. O branco pode usar nagô? Pode. Ele só não vai poder entrar pela porta de Wakanda. Caralho, aí ia ser foda. Júnior Trovão não, porra. Júnior Negrão. Fala comigo, covarde. Vamos. Moleque, pode... Sinceramente, cara. Sinceramente. Tá ligado? Sinceramente, eu acho que pode usar dureg? Pode, cara. Pode botar trança? Pode, cara. Mas assim, tem que ver, porque às vezes fica ridículo, né? Porque realmente às vezes não combina, tá ligado? Mas qualquer outra coisa, sabe? Qualquer outra coisa, pra mim, não, sinceramente, não faz diferença, não. Vamos ver. De fato, ele conseguiu falar com as pessoas enquanto pessoas que sofrem por conta de classe. Claro. Eminem tem um passe. Aí é porque aí tu tá falando de um branco que ele é outra pegada. Eminem, tu tá falando de um branco que é outra pegada, entendeu? É outro papo. É outro papo. Tá ligado? E tem outra pegada também, mano. Saiu do Brasil, vários é latino. Vários é latino. Estão curtindo a live? Estão curtindo a live? E tu sabe qual é a pegada do Eminem? Ixi, que é isso, doutor? Que é isso, parceiro? Aí tu tá levando pra um lado muito perigoso. Tá ligado? Aí tu tá levando pro caminho muito perigoso. Justin Bieber tem um passe? Moleque. Os tais blue Prática. collars. As pessoas que vivem no dia a dia ali, Sentindo a inflação. sentiram a inflação, não conseguindo comprar coisa. Os filhos provavelmente ganhando muito menos que os pais. E, portanto, essa coisa de não, eu sou latino, então eu vou tratar você como latino. Na realidade, muitos desses latinos americanos são a favor de não deixar mais nenhum latino entrar nos Estados Unidos. Todos. A quase. maioria, Então, resultado, quer dizer, é isso que eu falo, que a esquerda, ela ficou tão confinada a teses de doutorado,
É foda, né? sabe? Que ela acabou acreditando que, de fato, discutir banheiro é fundamental. Sim, É sim. discutir se você, no caso do inglês, é he, Não, she or gente, ó, isso aqui é muito louco. Vamos lá. Isso aqui é muito complicado, isso aqui, tá? O que que ele tá falando, Pondé? Tá falando de uma mudança de paradigma nas ciências sociais. Ele tá falando disso. E, é, e houve de fato uma mudança de paradigma nas ciências sociais. E uma das principais ferramentas que provocou essa transformação foi a análise interseccional, que foi proposta por uma ativista negra norte-americana, mas que foi desenvolvida e implementada como um modelo para instituir de fato um novo paradigma nas ciências sociais, a gente sabe pela obra Gênero, Raça e Classe da Angela Davis. Só que esse momento nas ciências sociais, tá ligado? Que aconteceu a partir da Angela Davis em Gênero, Raça e Classe, ele foi acompanhado por uma série de outras autoras, como a Patricia Hill Collins, como a Sabah Mahmood, como autoras descentralizando o positivismo científico euro-americano, que era o que estipulava todas as produções epistemológicas centralizadas no continente americano e no continente europeu. Por que que isso acontece? Porque há uma série de transformações sociais que provocam a ocupação do espaço acadêmico por figuras que anteriormente não ocupavam esse espaço, e essas mesmas figuras passam a levar essa experimentação de vida em sociedade para ser pensada pelo modelo epistemológico. O que isso quer dizer? Quer dizer que em algum momento as universidades brasileiras, as universidades norte-americanas, as universidades inglesas, as universidades, enfim, vamos pensar aqui, francesas, as universidades lá, todas essas universidades, todas eram ocupadas pelas mesmas figuras de todos os cursos. Tá ligado? O meu partido é um coração partido, tá ligado? E o que acontece? Há uma série de movimentos sociais que provocam essas universidades a incorporar essas figuras, e depois dessas figuras incorporadas, elas passam a pensar sobre si mesmas e sobre a sua experiência de vida. Epistemologias feministas negras, por exemplo, da Patricia Hill Collins, sugere a forma como isso acontece. Aí essa transformação ela por que eu digo que restitui um paradigma epistemológico nas ciências sociais? Porque o que acontece com a análise interseccional é que a Angela Davis diz assim, como herança do marxismo, tá? Diz assim, olha só, para que a gente consiga acessar, porque esse é o momento em que as ciências sociais está tendendo para um outro caminho, que não é só mais o caminho de apresentar um panorama estático das relações sociais, como foi por muito tempo com Karl Marx e todos os seus outros precursores, Max Weber, Durkheim, Karl Marx. Então, qual que era a pretensão desses autores? Apresentar um panorama estático para compreender as relações de poder disposta por estruturas que faziam com que seus operadores funcionassem friamente. Então, o que acontece? Quando essas figuras passam a ser incorporadas aos modelos, às epistemologias, e elas passam a produzir uma nova epistemologia reconhecendo a experiência de vida de pluralidades, que são as populações periféricas, que são as populações marginais, que são as populações que não são necessariamente dos Estados Unidos, nem são necessariamente da Europa, mas são as epistemologias Sul-Sul, Brasil, África do Sul, Índia, México, entre outros países, né? O que acontece? Olha só, se a gente for procurar compreender a experiência de vida dessas populações para conseguir desenvolver uma forma epistemológica de acessar essa experiência por premissas que apresentem um quadro estático de relações estruturais, que só reconhecem nesses indivíduos agentes que não operam, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. E como é que a gente vai conseguir? A gente precisa de uma nova ferramenta. E onde é que a gente vai achar essa nova ferramenta? Na experiência de vida dessas pessoas. Aí é quando a Patricia Hill Collins escreve o Pensamento Feminista Negro, Epistemologias Feministas Negras, e ela diz o seguinte, olha só, não são só pessoas brancas e homens brancos que... essas figuras que são esses homens brancos poderosos, eles não dominam só as universidades. Eles dominam as linhas editoriais, eles dominam todas as relações de mundo, inclusive com financiamento. Várias universidades norte-americanas, desde cursos de ciências sociais até os demais cursos, eles todos são financiados por instituições privadas, e todas com um fim especial,
que é o quê? Garantir a manutenção de um projeto hegemônico, epistemológico e social. Então, é muito mais complexo do que eu dizer assim, é porque a esquerda passou a ser... É muito mais complexo, gente. É muito mais complexo. Só que o Pondé, ele é o rei de falar do generalismo. É o rei de falar do generalismo. Então, o que é que acontece? Há uma transformação, há reinstituição de um novo paradigma, que é o pós-estruturalismo, que é um paradigma que que é diferente do estruturalismo, que está mais atento ao conteúdo das coisas, ele está muito mais atento, dá muita mais atenção à forma, a reinstituição de um novo paradigma, mas a gente tem que considerar a razão dessa instituição. Por que que ela acontece? De que forma que ela acontece? E como que esse novo paradigma passa a operar um modelo de produção epistemológico para acessar essa experiência de vida. Porque não é que de repente criaram pessoas negras. Não é que de repente criaram pessoas LGBTs. Não é que de repente... Porque a vida social não se cria dessa forma. Ela não se cria na teoria. Então o que foi que passou a acontecer? O que passou a acontecer foi que essas pessoas passaram a ser incorporadas ao modelo de produção e de análise de conhecimento, que são as epistemologias. E aí, depois disso, há toda uma transformação de agenda. De agenda mesmo. Os movimentos de esquerda, os movimentos progressistas liberais norte-americanos, eles passam por uma transformação de agenda. E essa agenda ela é estruturada no quê? Na interseccionalidade, que é o reconhecimento do gênero, da raça e da classe. Então, olha só a classe não dá conta da gente acessar essas experiências de vida. Por quê? Porque quando a gente... Vamos imaginar que a gente vai superar esse modelo, que é o modelo liberal. Quando a gente superar esse modelo liberal, não vão ter pessoas negras que vão ter necessidades singulares, específicas, pela sua forma de existir? Não vão ter? Claro que vão ter. Óbvio que vão ter. Se eu chego, por exemplo, quando a gente estava falando do quadro estático, né? Se eu chego, por exemplo, e eu entendo que o Marx fala, que a religião é o golpe do povo, e eu penso em todo um modelo de sociedade a partir dessa afirmação, e eu desconsidero que populações negras tiveram a sua religião como talvez uma das principais formas para resistir ao processo de escravização, o que é que vai acontecer com essas populações? Se eu partir dessa premissa de que as religiões são o ópio da população. Então, o que é que sugere a análise interseccional? O que é que sugere? O que é que sugere? Que haja uma nova forma para incorporar, pensar e acessar a experiência de vida desses sujeitos. E onde é que está o problema, então, dessas análises? O problema não está nelas em si mesmo, que aí é a minha crítica, tá? Onde é que está o problema? O problema está na forma como chega ao Brasil. O problema está no jeito como chega ao Brasil. Porque essas ferramentas teórico-metodológicas, quando elas chegam ao Brasil, elas se transformam em outra coisa. Elas se transformam em quê? Epistemologia é a sistematização do conhecimento. E assim, de uma forma muito grosseira, né? O conhecimento é o conhecimento. O que é epistemologia? É pegar, sistematizar, transformar em método e implementar. É um caminho de sistematização do conhecimento, epistemologia. De forma muito grosseira, tá? Estou falando de um jeito muito grosseiro, porque é mais complexo, mas de um jeito muito grosseiro. Então, o que é que acontece? Perdi o que eu estava falando, já foi, esqueci o que eu estava falando. Mas eu vou lembrar, vai dar bom. Então, basicamente é isso. Só que o Pondé, ele é o rei de, tipo assim... Ele é o rei de... Quando o Samuel fala sério, eu curto a live. Qual que é o problema? Quando chega no Brasil. Quando chega no Brasil é que é o problema. Porque no Brasil, uma ferramenta que é uma ferramenta teórico-metodológica para acessar uma experiência de vida, ela é transformada numa ferramenta que é acionada pelo ato de fala. Então a interseccionalidade no Brasil, vão curtir na live, a interseccionalidade, Angela Davis, se ela visse a forma como a interseccionalidade ela é utilizada no Brasil, ela ia ficar toda se batendo. Toda se batendo. Porque uma ferramenta teórico-metodológica no Brasil, ela foi reduzida a uma condição de acionamento para uma ordem discursiva.
É a pessoa que está discutindo aqui contigo e fala assim, mas aí tu não tem lugar de fala. Meu irmão, não é sobre isso. A interseccionalidade passa longe de ser sobre uma ferramenta discursiva. Não é uma ferramenta discursiva. Ela não pode ser acionada no momento de tensionamento pela fala. Ela é muito mais complexa do que isso, gente. Só que quando chegou aqui, escaralhou, meu irmão. Então o problema não está na ferramenta teórico-metodológica. Não está. Não tá. A gente precisa considerar gênero, raça e classe, gente. A gente não pode considerar só a classe. Porque só a classe não dá conta. Porque a gente vive uma sociedade que é multiétnica, pluriétnica. Profundamente marcada por diferenciações regionais. Então só a raça não dá conta. Mas então onde é que está o problema? O problema, meu irmão, está na forma como a discussão chegou ao domínio público. Porque a forma como chegou ao domínio público foi que corrompeu todas essas ferramentas. Porque a pessoa acha que ela está no meio de uma discussão, ela fala assim, mas eu sou preto e você é branco, se contém no seu lugar. Pronto, ela acha que ela está arrasando, que ela entendeu uma análise que ela leu a Angela Davis e que ela está arrasando, que ela está destruindo tudo. Que ela é, como é que chama? Que ela é decolonial. Hoje, onde você vai, todo o trabalho que você lê, decolonial. A dissertação mais simples que a pessoa vai ler, que é falando sobre um litro de leite, decolonial. Meu irmão, peraí, cara. Peraí, doido. Não é assim não, doido. Não é desse jeito não, cara. A coisa, tudo que você vai ler hoje, interseccional. Mancho. Aí tu vai ler o trabalho da pessoa, não tem nada de interseccionalidade. Nada. E tudo é decolonial. Tudo. Tudo é agência. Tudo que você vai ler é agência hoje. Tudo é agência. Todos os trabalhos que você vai ler, a cada 50 trabalhos produzidos, pelo menos 40 é decolonial. Não, é perspectiva decolonial. Aí tu vai ler o trabalho e tu fica, cadê a decolonialidade aqui, cara? No trabalho. Sim, tá. E a decolonialidade aqui, cadê? Não, aqui é interseccional. E cadê a interseccionalidade do trabalho? Não, mas é porque eu tô falando de... Não, filho, não é só isso, filho. Só isso não é suficiente. É muito mais complexo, gente. É muito mais complexo. Só que assim, o problema tá nessas ferramentas? Não tá. O problema tá em quê? Na forma como essas ferramentas elas foram. Na forma como a discussão chegou ao debate público. Aí tá. Aí tá. Aí é onde tá o problema. Aqui é a minha crítica, tá? Eu tenho alguma crítica ao identitarismo? É porque identitarismo não existe. Esse conceito, epistemologicamente falando, ele não é um conceito que assim, ele não é você vai ler um trabalho, você vai ler, por exemplo, a Gênero, Raça e Classe da Angela Davis, você nunca vai ver identitarismo nesse nome. Nunca. Você vai ver um trabalho da Patrícia Rucoli, você nunca vai ver. Você vai ver um trabalho da Laila Bulugol, você nunca vai ver isso. Você vai ver um trabalho da Judith Butler, você nunca vai ver isso. Identitarismo. Então isso é uma categoria que que o Brasil criou. E quem que criou no Brasil? Esse Dodói, enfim, né? Então, é muito complicado, é bem complicado, gente. Não é tão simples. Só que o Pondé, ele é o rei de falar generalismos, né? Ele é o rei de falar generalismos. O rei de falar generalismos. Então ele pega uma coisa assim, vamos falar sobre o quê? Sobre tudo. Eu vou falar sobre tudo. Aí realmente fica muito complicado, né? Fica muito complicado. Mas eu não queria, porque assim, eu sou um homem negro, tá ligado? Além de ser um homem negro, eu sou também um homem nordestino. Eu sou do Ceará, sou de Fortaleza, sou do Nordeste. Eu sou um homem negro. Eu nasci numa periferia, tá ligado? Nasci numa periferia fodida, em Fortaleza. Cresci numa periferia, tal. Morei em vários interiores do estado do Ceará. E pra você me ver falando assim, moleque, isso aqui foi racismo. Isso aqui foi discriminação racial. Pra você me ver falando assim, você cala sua boca que você é branco, eu sou preto. Menino, mas isso é uma coisa... Se me ver falando isso, pode ter certeza que assim, nossa, aconteceu alguma coisa errada. Porque essas são categorias, gente,
que a gente não pode ficar recorrendo a essas categorias de todo modo. A gente não pode ficar recorrendo a essas categorias assim, toma interseccionalidade. Toma isso aqui. Não, não é assim, gente. Não é desse jeito. Não é assim que acontece. Quando a gente está falando, e eu particularmente recorro a essas categorias de uma forma, como análise mesmo, como categorias de análise. Não é categorias discursivas, não é uma categoria do ato de fala, não pode ser, não é uma ferramenta que é acionada pela retórica. Que eu estar discutindo com alguém, eu vou ficar acionando aqui interseccionalidade. Peraí, cara, peraí, militante, descansa. Descansa. Que se a gente for conversar sobre interseccionalidade, a gente começar a dialogar, tu não vai saber explorar isso. Tá ligado? Então, a gente tem que utilizar algumas coisas como elas são mesmo. A gente tem que utilizar algumas coisas como elas são mesmo. Entendeu? Se a Angela Davis propôs isso aqui como uma categoria teórico-metodológica analítica, mas vamos fazer isso. Vamos respeitar o que ela escreveu. Tá ligado? Tá ligadinho? Esse que é o papo. Esse que é o papo. Mas assim, o Pondé é o rei de falar generalismo, né? Então assim, fica muito complicado para ele ter uma parada que eu tenho muito medo também, que é assim, mas identifica o racismo bem fácil na base da opinião. Então, no caso da discriminação racial no Brasil, a gente tem que considerar alguns fatores, né, para fazer a análise. Porque a manifestação discriminatória no Brasil, a manifestação racial no Brasil, ela tem formas que são muito particulares. E elas têm contornos, essas formas têm contornos muito específicos. Uma predisposição antipática a figuras negras, por exemplo, é um desses contornos. O silenciamento velado, por exemplo, invisibilização, é um desses contornos. Tá ligado? A professora trata todo mundo bem, todo mundo é branco, e só você é um aluno negro, e ela trata só você com diferença. Aí. Vamos lá. É uma coisa pra gente dar uma atenção aqui. Quer dizer que todo mundo que é branco da sala de aula você trata de uma forma. Aí tem aquele aluno negro, você trata ele de uma outra forma. É uma coisa da gente ter uma atenção. Por quê? Isso. Né? E se a gente for buscar uma raiz desse comportamento, a gente for, sei, implementar uma categoria de análise desse comportamento, a gente pode chegar numa análise racializada, evidentemente. Só que tem que tomar um cuidado para falar sobre isso. Tem que tomar, sabe? Tem que ver de que forma você vai falar sobre isso. Tem que tomar um cuidado para falar sobre isso. Porque, afinal de contas, é um tema que é árido, gente. É um tema que é complexo mesmo, assim. E tem outra parada. Não é toda pessoa negra que está disposta a falar sobre a discriminação racial, gente. Porque é um tema que é doído de falar, pô. É um tema que é doído de falar. Então, assim, não é todo mundo que está disposto. E as pessoas negras que não estão dispostas a falar sobre discriminação racial? E aí? Elas não vão entrar em Wakanda? Elas não vão entrar em Wakanda? Porque elas não estão dispostas a falar sobre discriminação racial? Então assim, é sempre o jeito que a gente vai, sabe, falar sobre determinados assuntos. E eu acho que a gente escolheu as piores formas possíveis para falar sobre esses temas. E aí a gente fez essa discussão ganhar uma forma no domínio público, que é como se a interseccionalidade, por exemplo, fosse uma ferramenta que pudesse ser acionada no ato de fala sempre que necessário. Que o lugar de fala é uma ferramenta que pode ser acionada no lugar de fala, que pode ser acionada no momento de uma tensão no discurso sempre que necessário. Não, eu tô aqui com a carta do lugar de fala. Que é tão complexo o lugar de fala, a teoria do lugar de fala, gente. A teoria do lugar de fala, ela não reconhece só a fala, ela reconhece a trajetória, ela reconhece o lugar de onde fala, ela reconhece o lugar de quem escuta, ela entende a fala como dialógica. Então é tão complexa, só que a gente pega o lugar de fala e a gente deixa a cartinha guardada do lugar de fala aqui. Aí quando a pessoa tá falando alguma parada que a gente já não sabe, meu Deus, e aí o que eu vou falar? Você não tem lugar de fala pra falar sobre isso. Peraí, pô, todo mundo pode... Assim, isso aqui é uma opinião, tá? Isso é uma opinião minha opinião. Isso aqui não tem nada a ver com epistemologia, não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver. Isso aqui é uma opinião particular.
Que você vai encontrar, inclusive, várias pessoas negras que discordam porque tem o direito de discordar. Eu acho que todo mundo pode falar sobre o que quiser. Você pode falar sobre o que quiser. Mas eu sou branco, eu posso falar sobre racismo? Claro, cara. A boca é sua, meu parceiro. Fala sobre o que você quiser. Agora é evidente, a sua trajetória, a sua experiência, vai estabelecer para você limitações para falar sobre o tema. Óbvio. Tá ligado? Então, essas limitações e o lugar pelo qual você fala é que precisam ser reconhecidos no seu discurso. Olha só, eu vou falar sobre discriminação racial aqui. Eu sou uma pessoa branca. Mas eu estou falando do lugar de uma pessoa branca. Estou falando de um lugar que é limitado. Eu estou falando de uma experiência que vai mais me impossibilitar do que me possibilitar a ter uma trajetória para falar sobre o assunto. Mas quer dizer que eu não posso falar? Não, cara. Fala sobre o que você quiser, meu parceiro. A boca é sua, parceiro. Tá ligado? Eu não penso só isso. Eu penso inclusive mais. Eu penso que pessoas brancas têm que falar sobre discriminação racial. Eu penso que pessoas brancas no Brasil têm que se racializar. Tem que se racializar, gente. Tá na hora do branco brasileiro ele começar a se racializar. Não, peraí, eu sou branco, pô. Eu não sou pessoa, eu sou branco. Tá na hora. Não é só que a gente tem que marginalizar essas pessoas na discussão, não, não. Elas têm que ser incorporadas à discussão e elas têm que começar a explorar os seus lugares. Não, peraí. Eu tenho que falar sobre racismo, gente, porque eu sou um agente ativo nessa estrutura. Então eu tenho que falar. Mas de que lugar que eu tô falando? Do lugar da brancura. Então que eu explore esse lugar. Que eu passe a me ver como uma pessoa branca. Sabe? E não a gente começar a discutir com uma pessoa branca aqui e de repente, pá, você não tem lugar de fala. Peraí, cara. Não, não, eu vou convidar você pro diálogo, irmão. Eu vou convidar você pro diálogo. Vem comigo. Vamos conversar. Vem comigo. Vamos entender o que tu pensa, o jeito que tu pensa, a forma que tu se vê. Vamos entender a tua trajetória. Por que tu não consegue chegar a essa categoria para se reconhecer como uma pessoa branca? Em que momento é que a gente pode acionar isso para que você dê um start na sua mente de tipo assim, ixi, não é que eu sou branco mesmo? Não é que eu sou uma pessoa branca que vive no Brasil, que é profundamente demarcado pela diferenciação pela raça, pela etnia. Então eu tenho que passar a pensar nesse lugar. E qual é esse lugar? O que é ser branco no Brasil? De que forma que isso atravessa a minha identidade, fazendo com que eu construa essa identidade de alguém, de um ser branco? É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero convidar pessoas a essa discussão. Mas como um terreno, porra, um terreno bom de ser debatido. Um terreno de diálogo. Um terreno que promova bem mais confluência. Bem mais confluência. Bem mais. Tá ligado? Bem mais confluência. Do que no momento que eu tô na discussão com a pessoa branca, eu ativar a carta. Tum, lugar de fala. Cale sua boca, quem tá falando é a pessoa preta. Não, cara, peraí, galera. Peraí. É outro caminho. O caminho não é esse, o caminho é outro. Tá ligado? O caminho é outro. O caminho é o de reconhecimento do lugar que se ocupa. Mano, então, vamos pensar qual é esse lugar que você ocupa. Vamos pensar qual é o peso da sua fala. Vamos pensar o tamanho da audiência que você tem. Vamos pensar toda a sua trajetória, marcando a trajetória por esse lugar. Vamos começar a pensar nisso. Vamos refletir sobre isso. Talvez o caminho seja esse. Como é que você se vê como uma pessoa branca? Você acha que isso faz diferença na sua vida? Você ter nascido branco ou não? Em que momento é que você pode acionar essa categoria para se reconhecer? Você já parou para pensar que você é uma pessoa branca? Você já parou para se sentir uma pessoa branca no Brasil? Você já parou para pensar que o Brasil é demarcado por uma profunda diferenciação social? Tá ligado? Isso é mansplaining. Vixe, Maria. Vamos voltar pro corte. Tá ligado? O bagulho é esse. Eu acho que o caminho é bem mais esse. Da gente promover bem mais confluência do que a gente, tá ligado? Acho que o caminho é bem esse. Odeie, né? Quantos gêneros existem, né? Um para cada pessoa, né? E muitas pessoas do debate público, inclusive porque querem
ter engajamento nas redes sociais desse tipo de pessoa, acaba... Moleque, eu acho que de todos esses, o pior é o Men's Derby. O Men's Derby pra mim é o pior, tá ligado? Que é quando o pai sai pra comprar derby, ele nunca mais volta. O Men's Derby é foda, pô. vai reforçando esse tipo de discurso, né? E o resultado é que a palavra direita e esquerda, elas sofreram, como tudo que é histórico, elas sofreram variações semânticas, como a gente fala em filosofia, de conteúdo, de significado, né? Agora, então, hoje em dia, se você for, me parece que se você for fazer uma discussão política, do ponto de vista de gestão política, a direita e a esquerda, elas podem se encontrar um tanto num centro para resolver os mesmos problemas. Porque os problemas estão aí, Sim. né? Eu acho que assim, a gente precisa discutir algumas coisas, tá? Acho que isso é um fato. Coisas elas precisam ser discutidas e tem coisas que a direita, por exemplo, não quer discutir porque para eles não são um problema. Discriminação racial, por exemplo, para eles não é um problema. Não existe no Brasil porque a direita, no caso, brasileira, né? A direita brasileira, ela é toda estruturada ainda no pensamento freiriano de Casa Grande Senzala, né? Acho que a gente vive na harmonia racial, tá? Em algum momento eu acho que eles vão superar essa discussão e eles vão chegar em uma outra discussão que é para nós completamente superada, né? A democracia racial brasileira é superada, ela é entendida como uma falácia da democracia, um mito da democracia racial. Para eles não, né? Eles aí se prenderam ali no Casa Grande Senzala de Gilberto Freire e estão lá até hoje, né? A direita no Brasil é assim. Então tem algumas questões para eles que não são sequer suscitadas. Discriminação, machismo. Só que em algum momento, gente, em algum momento, tá? Em algum momento, saibam que em algum momento a direita vai começar a incorporar essas discussões nas suas pautas políticas. Vai começar, tá? Em algum momento a direita brasileira vai começar a pensar sobre discriminação racial, porque vai começar a dar voto. Em algum momento a direita brasileira vai começar a pensar sobre machismo e propor candidaturas a partir dessas temáticas, que dá voto. Eu não sei se vocês têm dimensão, mas o processo de construção dessa discussão dentro da esquerda não foi não aconteceu de uma forma, não é inerente à construção da esquerda nacional. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O movimento dos direitos humanos, o movimento de pessoas negras, o movimento de mulheres e o movimento de pessoas com deficiência, todos foram incorporados à esquerda a partir da década de 1970 e 1980. Até 1980, o movimento dos direitos humanos era um movimento independente. O movimento de pessoas negras era um movimento independente. Frente Negra Brasileira, MNU, Movimento Negro Unificado, Teatro Experimental do Negro. Então eram independentes e foram incorporados à esquerda. Olha só, vamos pra cá, vamos discutir junto, vamos conversar. Mas não é que conversaram de forma inerente. Sabe? Então, Samuel, existe machismo em Juazeiro, Bahia? Puta merda, cara. Puta merda, sabe? Então, assim, em algum momento a direita vai começar a trazer essas pautas. Vai começar, gente, em algum momento, tá? Vai começar a pensar sobre machismo, vai começar a lançar candidatura de mulheres dizendo que são contra o machismo. Vai ter candidato da direita dizendo isso. Vai começar a lançar candidatura de mulheres negras. Jojo Todinho, por exemplo, é uma dessas mulheres. E vai começar a falar, vai começar a lançar candidatura de pessoas LGBTs. Levantando bandeira LGBT. Pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Existe pronome neutro em Chique, Bahia? Puta merda. Puta merda, mano. Puta merda. Ou francamente, companheiro. Francamente. Agora, uma coisa que acabou reforçando de novo a diferença de esquerda e direita, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, foi a chegada à cena da chamada pauta de costumes. Pondé. Tu é foda, Pondé. Tu é foda.